Bom, vamos lá então. Vamos começando. O tema de hoje, se me lembro bem, né? A gente terminou na aula passada falando sobre morfologia, as estruturas, né, bacterianas. A gente abordou a parede celular, as estruturas que são externas e também as estruturas internas à parede celular, certo? Então, acho que a gente fechou aquela aula, durante a semana passada. Hoje a gente vai aprender, né, como é que as bactérias obtêm energia, quais as estratégias que elas utilizam, né, para obter energia dos nutrientes, de onde elas estão crescendo, e também alguns fatores que são importantes para o crescimento bacteriano, certo? O roteiro da aula é esse. No primeiro momento, a gente fala sobre o metabolismo energético bacteriano, ou seja, como é que elas extraem energia, né? Quais as estratégias que elas utilizam para extrair energia dos nutrientes. E, na sequência, a gente fala sobre alguns fatores físicos e químicos que são essenciais para o crescimento dessas bactérias. Em dando tempo, né, hoje ou na aula que vem, a gente aborda a curva de crescimento bacteriano, que é uma curva, é um gráfico bem legal, que a gente consegue entender como elas crescem e também tirar algumas conclusões práticas. Beleza? Bom, por que que isso é importante para a gente, né? Por que que é importante a gente conhecer quais fatores que são importantes para o crescimento bacteriano? Porque nós, na rotina veterinária, né, em muitos momentos, a gente quer que as bactérias cresçam, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em um laboratório, eu estou fazendo cultivo bacteriano para identificação e diagnóstico de alguma doença bacteriana, eu quero que ela cresça, né? Eu quero que ela cresça. Se eu estou trabalhando na indústria alimentícia e meu objetivo, né, é produzir um produto de origem animal a partir da transformação pelo crescimento bacteriano, eu também quero que ela cresça, né? Por exemplo, quando eu quero produzir os queijos, os leites fermentados, os iogurtes, enfim. Se eu estou trabalhando com uma silagem, eu também quero que algumas bactérias cresçam, né? Tá? Participar daquele processo. Se eu quero extrair algum produto dessas bactérias, né, medicamentos, por exemplo, eu também quero que essas bactérias cresçam. Por um outro lado, quando eu não quero que elas cresçam, eu também preciso saber desses fatores, porque aí eu vou retirá-los, né? Se eu sei o que elas precisam para crescer e eu retiro essas coisas, eu impeço, eu inibo, eu controlo o crescimento bacteriano. E a gente faz isso também, né, em vários momentos durante o tratamento de doenças, durante o controle, né, de bactérias deterioradoras de alimentos, durante a higienização, a desinfecção de ambientes, objetos, durante a antisepsia, né, de locais, durante a antisepsia das nossas mãos, no preparo para uma cirurgia, durante a antisepsia de uma ferida, enfim. Ou seja, sabendo que elas precisam para crescer, quando eu quero que elas cresçam, eu dou isso para ela. Quando eu não quero que elas cresçam, eu retiro esses fatores e a gente vai aprender alguns desses principais fatores aqui. Beleza? Começando pelo metabolismo energético bacteriano. Boa noite. Ou seja, como que elas extraem energia, né? A primeira coisa que a gente tem que relembrar ou talvez aprender é o que que é o ATP, né? O ATP é uma molécula que serve como uma forma de armazenamento de energia, tá? Armazenamento e transporte de energia. Todas as células de todos os organismos vivos, de bactérias a humanos, armazenam grande parte da energia na forma de moléculas de ATP. Molécula de ATP é muito legal porque ela armazena uma quantidade interessante de energia, ela pode transportar essa energia de um lado para outro dentro da célula, e ela libera essa energia rapidamente quando for necessário para aquela célula fazer o que ela quiser fazer, tá? Então é como se fosse a bateria mesmo, as baterias, né? As pilhas das nossas células e também das células bacterianas. Então, basicamente, né, a gente pode resumir que a energia que as bactérias extraem dos nutrientes, elas armazenam nas moléculas de ATP, tá? Que é essa molécula aí, né? Que está na imagem, a gente não precisa, obviamente,
decorar essa fórmula, né? Memorizar o que está aí. É só uma curiosidade mesmo, né? Aqui está a molécula de ATP. E esse grupo aqui, né, que a gente chama de grupo fosfato, está todo vermelhinho aí. Ele está vermelhinho aí é porque justamente nesse local em que a energia que as bactérias extraem dos nutrientes, por exemplo, dos carboidratos, é armazenada. E quando a bactéria precisa dessa energia para produzir alguma coisa, se replicar, enfim, ela quebra essas ligações aqui e essa energia é liberada para ela fazer o que ela precisa fazer. Beleza? Então, a ATP é a molécula que armazena, transporta e, quando necessária, libera energia para as células bacterianas fazerem os seus processos. Beleza? Bom, a célula bacteriana, assim como as nossas células, podem extrair fontes, podem extrair energia, né, de várias fontes, por exemplo, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, e também as proteínas, tá? Elas têm a capacidade de extrair energia dessas moléculas e até mesmo de outras moléculas menores. Aqui, como convenção, né, para facilitar, já que aqui a gente não aprofunda muito, a verdade é essa, né? A gente fala sobre microbiologia e bacteriologia no caso básica, a gente vai focar um pouquinho mais no nosso estudo aqui rápido nos carboidratos, tá? Que é a principal, grande parte, né? Em parte é a principal fonte energética que elas utilizam, assim como a gente também utiliza. Os slides estão lá, sim. Bom, a partir da molécula, a partir de um carboidrato, né, por exemplo, a molécula de glicose, que grande parte das bactérias utilizam para extrair energia e para crescer, as bactérias têm três estratégias diferentes, ou podem ter três estratégias diferentes, para extrair a energia dessa molécula de glicose ou outro carboidrato e armazenar na forma de ATP. Nós, humanos, né, nós animais, temos duas estratégias. A gente realiza a respiração celular aeróbica, e em alguns momentos, alguns tecidos, em algumas circunstâncias, também fazem a respiração celular anaeróbica. As bactérias também têm essa capacidade. Então, uma das estratégias que elas utilizam é justamente a respiração celular aeróbia, ou seja, o que quer dizer aeróbia, né? Quer dizer que cresce na presença do ar. E o que tem no ar? Oxigênio. Então, aquelas bactérias que fazem a respiração celular aeróbia são bactérias que utilizam o oxigênio para obter energia de algum nutriente, tá? Porém, algumas bactérias têm uma segunda estratégia. E nessa segunda estratégia, que é chamada de respiração celular anaeróbia, ou seja, ana quer dizer, ou an, né, quer dizer não, ou seja, um crescimento sem ar, sem oxigênio. Então, as bactérias que realizam a respiração celular anaeróbia não precisam, não utilizam o crescimento durante o seu metabolismo energético. Não precisam de oxigênio para produzir energia, para crescer em si. Tudo bem? Beleza? Isso é legal demais, porque faz com que algumas bactérias tenham a capacidade de crescer na presença de oxigênio e outras na ausência de oxigênio, tá? Algumas bactérias crescem tanto na presença quanto na ausência. Isso é uma ferramenta interessante aí, né, de adaptação interessante às condições ambientais. Ok? A gente também, algumas células nossas também fazem esses dois tipos de respiração celular, embora a respiração celular aeróbia seja mais comum para nós. Porém, as bactérias têm uma terceira estratégia, que é a mais legal de todas para nós, que é a fermentação, tá? A fermentação também é uma forma que as bactérias possuem de extrair energia de nutrientes, por exemplo, a glicose, sem a utilização do oxigênio. Tá bom? Sem a utilização do oxigênio. Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhes cada uma dessas três estratégias que elas utilizam. Deixa eu tirar minha cara daqui que está me atrapalhando. Beleza. Então, a primeira, respiração celular aeróbica. Aqui nesse canto, aqui no canto direito,
a gente tem as três principais etapas, do metabolismo, né, bacteriano, utilizando a respiração celular aeróbia. Então, a primeira etapa aqui, primeira etapa, primeira etapa. Aqui eu tenho a segunda etapa. E aqui eu tenho a terceira etapa. Pronto. Então, primeira, segunda e terceira etapas. Então, durante essas etapas, a primeira, né, chamada de glicólise, a glicose é quebrada em moléculas de piruvato, né? Essas moléculas de piruvato entram no ciclo de Krebs e, posteriormente, eu tenho a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons, cadeia fosforilação, né? Fosforilação oxidativa, ou seja, cadeia respiratória. Nessas três etapas, o que que acontece, né, durante essas três etapas? Que são cheias de reações, né? Em cada uma dessas três etapas, eu tenho um conjunto relativamente grande de reações químicas que a gente não vai detalhar aqui, não tem aplicabilidade prática para a gente alguma, tá? Não serve de nada para nós. Mas o que que basicamente acontece durante essas três etapas que ocorrem a partir de uma molécula de glicose ou outro nutriente? Na molécula de glicose, eu tenho uma grande quantidade de energia. E essa energia está presente principalmente nos elétrons dessas moléculas. Nessas três etapas, basicamente o que acontece é a remoção dos elétrons da molécula de glicose, ou seja, a remoção da energia da molécula de glicose. Então, ela entra aqui nessa primeira etapa como uma molécula cheia de elétrons, ou seja, cheia de energia, e à medida que essas etapas e as reações químicas dessas etapas vão ocorrendo, esses elétrons, ou seja, essa energia dessa molécula vai sendo extraída e vai sendo convertida em moléculas de ATP, que é a molécula armazenadora de energia das nossas células e das células bacterianas. Ok? Beleza? Todo mundo compreendeu isso? Sim? Bom, a parte ou as partes que mais geram energia na forma de ATP é justamente a terceira etapa, tá? Em seguida, a segunda etapa. São os momentos em que a maior parte de moléculas de ATP são geradas. Esse processo de respiração celular aeróbia nas nossas células acontece nas nossas mitocôndrias. Porém, a célula bacteriana não tem mitocôndria, né? A gente já sabe disso. Nas células bacterianas, então, esse processo, ou grande parte desse processo, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, vão acontecer na membrana plasmática bacteriana. Na membrana plasmática bacteriana. Beleza? Bom, no final desse processo, no final dessas três etapas, né, com várias reações químicas, com muitos elétrons, muita energia sendo removida da glicose e transferida para as moléculas de ATP, eu tenho uma formação de uma grande quantidade de ATP. Para cada glicose que a bactéria utiliza, são formadas 32 pilinhas, né? 32 baterias, ou seja, 32 moléculas de ATP. Tá? É isso mesmo, Matheus. É exatamente essa quantidade aí por glicose. Tá? Que é parecido, né, com o nosso metabolismo também. A gente gera um pouquinho menos do que as bactérias. Tem um detalhezinho aí que, enfim, não tem tanta importância para nós. Beleza? Bom, aí fica uma pergunta interessante para vocês, uma reflexão interessante, né? Esse tipo de respiração celular, que obtém uma grande quantidade de ATP, ou seja, uma grande quantidade de energia por molécula de glicose, para que ela aconteça,
para que a bactéria consiga fazer isso, ela precisa do oxigênio, né? Respiração celular aeróbia, ou seja, precisa do ar, precisa do oxigênio. Agora, por que será que as bactérias e as nossas células e nós precisamos do oxigênio para fazer a respiração celular aeróbia? Essa é uma pergunta que eu faço dentro de sala de aula há mais de 6 anos, tá? Talvez aí já, com certeza, mais de 1.000 alunos passaram, né, por essa aula comigo e nenhum aluno foi capaz de responder ao longo desses quase 7 anos de docência. Nenhum aluno conseguiu me explicar por que que a gente precisa do oxigênio, por que que as nossas células precisam de oxigênio, por que que nós respiramos, né? A gente respira, coloca oxigênio para dentro das nossas células a cada segundo. Por que que a gente precisa disso e por que que as bactérias também precisam desse oxigênio? Essa é uma pergunta que nenhum dos alunos foi capaz de responder. Estou aguardando, né? O oxigênio é um receptor de elétrons livres no final do processo. É exatamente isso. Agora, por que isso precisa acontecer, né? Por que que eu preciso do oxigênio? Ao final, por que que será que eu preciso que esse oxigênio aceite? O que que quer dizer ser um aceptor de elétrons? Produção de energia? Não. O oxigênio ele não participa da produção da energia, né? O oxigênio ele não participa da transferência de energia da glicose para o ATP, tá? Ele não participa desse processo. A gente não precisa, as bactérias também não precisam do oxigênio para transferir essa energia, né? A, a utilização, né? O, a razão para isso é outra. O oxigênio, ou melhor, durante, durante essas etapas, né, da respiração celular e durante o metabolismo de qualquer célula na presença de oxigênio, ou melhor, durante a respiração celular, esses elétrons com muita energia que vão sendo extraídos da molécula de glicose, ao final desse processo, embora tenha se removido em grande parte a energia desses elétrons, eles não desaparecem e eles permanecem com um certo nível de energia. Esses elétrons, se eles ficarem soltos na célula, eles começam a destruir toda a célula por causa da energia que eles ainda têm, tá? Então, eles não podem ficar livres na célula após serem removidos e terem a sua energia extraída. Ou seja, alguma molécula precisa aceitar, precisa receber esses elétrons para que eles não fiquem livres e para que eles, portanto, não matem a célula ou as células onde eles estão. No caso da respiração celular aeróbia ou anaeróbica, tá? Quem aceita esses elétrons é justamente o oxigênio, tá? E quando ele aceita um elétron junto com o hidrogênio, é formada água. E a presença de água ali não tem problema algum, tá? Então, essa é uma forma de resolver esse problema daqueles elétrons com baixa energia, mas que permanecem na célula durante esse processo de respiração celular, ok? Então, a função do oxigênio para qualquer ser vivo, né, que precise de oxigênio, da bactéria a nós humanos, a função do oxigênio é receber elétrons no final dessas etapas aqui do metabolismo energético, para que ele não fique livre e não mate aquelas células. Tudo bem? E é por isso que se a gente fica sem respirar, a gente morre, porque não vai ter esse oxigênio para receber esses elétrons e impedir que eles comecem a matar as nossas células, tá? E isso leva a uma cascata de consequências. Beleza? Tranquilo? Essa é a razão. Porém, olha que legal, algumas bactérias
elas desenvolveram, elas têm a capacidade de respirar de forma anaeróbia, ou seja, sem a presença do oxigênio. Se vocês separarem aqui, as etapas são as mesmas. As etapas são as mesmas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. São exatamente as mesmas etapas. Tudo bem? Não é exatamente a mesma coisa. As etapas são as mesmas, mas as reações químicas que existem aí são um pouquinho diferentes. Mas qual que é a diferença mais marcante, né? Nesse tipo de respiração celular anaeróbia, as bactérias não precisam do oxigênio para aceitar esses elétrons no final desse processo. Porém, os elétrons ainda estão lá. Eles ainda precisam de alguém ou de alguma coisa para recebê-los. E nesse caso, quem recebe, né, quem aceita esses elétrons no final aqui desses três processos, não é oxigênio, mas é outra molécula, outro composto. Um composto inorgânico. E aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, nitrato, por exemplo, sulfato, carbonato, o dióxido de enxofre. São aí quatro moléculas diferentes que, assim como o oxigênio, também podem receber esses elétrons e impedir que eles causem a morte dessa célula bacteriana, tá? Aqui também eu não vou ter formação de água, porque a água forma quando os elétrons são aceitos, são recebidos pelo oxigênio, né? Aqui os elétrons serão aceitos por outros compostos, e aí eu terei também a formação de outros compostos. Por exemplo, quando o nitrato recebe esses elétrons, pode ocorrer a formação do nitrito. Quando o sulfato recebe esses elétrons, vai ter a formação do sulfeto. Quando o carbonato aceita esses elétrons, vai haver a formação de metano, aquele mesmo metano, né? Que todo mundo conhece, por exemplo, que é aí, né? Por exemplo, exalado, né? Eructado, que está presente nos dejetos de bovinos, né? De onde qual que é a origem desse metano? A origem desse metano é dos micro-organismos da microbiota desse animal, tá? Que fazem a respiração celular anaeróbia, utilizam o carbonato como aceptor final de elétron e liberam metano, né, no corpo desse animal, e esse animal eventualmente vai exalar esse gás aí no ambiente aí, ok? Beleza? Bom, o rendimento energético aqui a gente não consegue precisar muito bem, mas a gente sabe que por conta dessas etapas, principalmente do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, serem etapas mais curtas aqui, a gente sabe que a produção de energia é um pouco menor, tá? Não tem como a gente precisar, porque é muito variável entre as bactérias. Mas a gente sabe que é bastante, o rendimento energético é alto, porém menor do que a anterior. Se o rendimento energético das bactérias que fazem a respiração anaeróbia é menor, isso quer dizer que elas vão crescer mais lentamente do que aquelas bactérias que fazem a respiração celular aeróbia. Tudo bem? Então, produziu mais ATP, cresce mais rápido. Produziu menos ATP, cresce mais devagar, e isso a gente observa realmente. Por exemplo, quando a gente vai cultivar essas bactérias em laboratórios, tá? Bom, não satisfeitas, né? As bactérias também, algumas, não todas, né? Possuem uma terceira estratégia, que é a fermentação, que, na minha opinião, é a mais legal de todas. Aqui, será que mudou as etapas? Parece que mudou, continua a mesma coisa. Aqui eu tenho uma primeira etapa e eu tenho uma segunda etapa. Então, aqui já mudou bastante. Eu tenho etapa de glicólise, mesma coisa que a gente viu anteriormente. E eu tenho a segunda etapa, que é a etapa de fermentação em si, tá? Nesse caso também, as bactérias não precisam de oxigênio para realizar a fermentação, então elas crescem na ausência de oxigênio. Por que será? Por que será que elas não precisam do oxigênio? Porque elas não precisam dele para aceitar os elétrons no final dessas etapas aí. Porém, mesmo assim, alguma molécula, né, alguma substância vai ter que aceitar esses elétrons que são extraídos da glicose. E nesse caso,
é um composto orgânico, que pode ser o próprio piruvato, pode ser o etanol, o álcool, né? Pode ser até mesmo o ácido lático ou o lactato. E o mais legal disso é que quando esses compostos orgânicos recebem esses elétrons, e quando algumas outras reações da fermentação acontecem, são gerados alguns produtos orgânicos muito interessantes, grande parte deles muito interessantes para nós, que eu vou discutir com vocês no próximo slide, tá? Bom, olha o rendimento energético aqui, 2 ATP por glicose. Por que que o rendimento é tão pequeno assim? Porque, se vocês se recordarem, o que eu falei lá atrás, eu falei para vocês, as etapas em que eu mais tenho a produção de energia são as etapas de cadeia respiratória e ciclo de Krebs. Essas etapas não estão presentes aqui durante a fermentação. E isso faz com que o rendimento energético por molécula de glicose seja infinitamente menor, apenas 2 ATP por glicose. E como a gente já sabe, quanto menos ATP produzido, mais lentamente essa bactéria vai crescer, e isso é realmente o que acontece. As bactérias que realizam fermentação vão crescer menos do que aquelas que realizam a respiração aeróbia, quando eu tenho a máxima, né? Máximo rendimento energético. Tudo bem? Beleza. Então, olha, os dois tipos de fermentação são esses aqui. Então, aqui eu tenho... O que está acontecendo aqui, né? Ah, preciso memorizar isso aqui? Não. É inútil memorizar isso. É só entender, né? Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose, certo? Ela vai ser quebrada aqui, vai ter umas reações químicas no meio, e eu tenho a produção de 2 moléculas de ATP. Pronto. É isso que acontece aí durante a fermentação. Porém, vai haver mais algumas etapas, mais algumas reaçõezinhas. E, como consequência dessas reaçõezinhas, durante a fermentação, eu posso ter a produção de alguns compostos orgânicos, como, por exemplo, o ácido lático, como, por exemplo, o etanol, né, que é o álcool. Quando uma bactéria realiza a fermentação e produz, ao final da fermentação, o ácido lático, a gente chama essa fermentação de fermentação lática. Por exemplo, os lactobacilos, né? Os lactobacilos, durante a fermentação, produzem ácido lático, por exemplo, no queijo, nos leites fermentados, no iogurte. Esse ácido lático vai abaixar o pH, né, daquele produto, gerar acidez e vai contribuir também para o sabor, para o odor daquele produto. Então, a fermentação lática. Quando as bactérias realizarem a fermentação e produzirem álcool, né, etanol no final da fermentação, eu chamo de fermentação alcoólica. Se eu tiver bactérias que produzem ao final da fermentação o ácido acético, eu vou chamar de fermentação acética. Se elas produzirem ao final da fermentação ácido butírico, eu vou chamar de fermentação butírica. Se elas produzirem ácido cítrico, vou chamar de fermentação cítrica. Se elas produzirem um ácido propiônico, vou chamar de fermentação propiônica e assim por diante. Então, embora os principais tipos de fermentação, os mais importantes para nós, sejam a fermentação lática e a fermentação alcoólica, esses não são os únicos tipos de fermentação que nós temos. Ok? Bom, então olha só, né? Aqui alguns exemplos de bactérias, de micro-organismos que realizam a fermentação e geram alguns produtos aqui no final. Alguns geram só um produto, como lactobacilos, geram só o ácido lático. Alguns geram vários produtos por meio da fermentação, porque fazem fermentações heterogêneas, né, ou mistas. Por exemplo, a, a salmonela faz fermentação, é uma bactéria fermentadora, vai produzir álcool, vai produzir ácido lático, vai produzir ácido succínico, ácido acético, dentre outros constituintes.
Algumas dessas bactérias, alguns desses micro-organismos são benéficos e a fermentação deles vai ser benéfica. Por exemplo, você tem o exemplo do lactobacillus, né? Que realiza a fermentação lática, produz ácido lático, que vai ser importante ali na produção de leites fermentados, de iogurte, de queijos, dentre outros produtos. Mas a gente também tem bactérias que são deterioradoras e que podem causar doenças também em animais e humanos. Por exemplo, a Escherichia coli, a Salmonella, o Enterobacter, alguns Clostrídeos também, certo? Beleza? Mas fato é que a gente tira bastante vantagem desse processo fermentativo na indústria de alimentos de origem animal. Então, olha só alguns exemplos legais, né? Olha que legal. Propionibacterium realiza a fermentação propiônica e nos dá, né, no final da fermentação, o ácido propiônico. O ácido propiônico ele vai contribuir muito para o odor e para o sabor do queijo suíço, que a gente come aí frequentemente. O gás carbônico que essa bactéria produz também durante a fermentação é justamente esse gás que provoca, né, que promove essas olhaduras, esses buraquinhos bem típicos desse queijo suíço e também de alguns outros queijos, tá? Já os lactobacilos, alguns streptococcus produzem um ácido lático, vão estar presentes aí nos queijos, nos leites fermentados, em alguns molhos, tá? Em algumas conservas também. Os Saccharomyces, que na verdade é um fungo, né? Fazem a fermentação alcoólica e nos dão aí algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja, o saquê, a cachaça, o uísque, os espumantes, tá? Os clostrídeos aí vão produzir alguns produtos interessantes para a gente também. A Escherichia acetobacter podem produzir o ácido acético, que é o principal composto do vinagre, mas que também pode deteriorar alguns alimentos e algumas bebidas também. Beleza? Então, existe a fermentação ruim, realizada por micro-organismos indesejados, que vão deteriorar e estragar alimentos. Existem as fermentações boas, realizadas por micro-organismos bons, que vão participar do processo de transformação de produção de alguns alimentos, tanto alimentos de origem animal quanto alimentos de outras origens. Ok? Então, quem quiser aprender mais sobre fermentação, é algo muito legal mesmo, principalmente quando a gente fala aí de bebidas fermentadas e de queijos, tá? A produção de bebidas fermentadas e de queijos é uma verdadeira arte, tá? Uma verdadeira arte, é muito bonito, é muito legal, tá? E, claro, é um dos locais onde o médico veterinário pode trabalhar tranquilamente, na indústria de alimentos e bebidas. Dúvidas sobre metabolismo energético bacteriano? Tomando uma aguinha aqui. Nenhuma? Então tá bom. Então vamos seguindo. Agora que a gente já viu, né, as três estratégias que as bactérias têm para extrair energia dos nutrientes, lembrando que a gente estudou a partir da glicose, mas as bactérias também podem fazer respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação a partir de outros nutrientes, tá? Lipídios, proteínas, pedaços de proteínas, tá? Eles conseguem fazer isso também. Bom, vamos falar agora sobre o crescimento bacteriano. O que é o crescimento bacteriano? Talvez, quando a gente veja essa palavra, né, o crescimento bacteriano, a gente possa pensar que a gente está falando do crescimento dela em tamanho, né? Mas quando a gente fala em crescimento bacteriano, a gente fala em replicação bacteriana, né? Nisso aí que a gente está vendo. Então, crescimento bacteriano é sinônimo de multiplicação, de replicação bacteriana, que é basicamente desta maneira que a gente está vendo aí. Eu tenho uma célula, célula mãe, se dividindo, né?
em duas células filhas, tá? Uma célula filha e outra célula filha. Então, vocês vejam aí que, basicamente, essa bactéria, essa célula-mãe, duplica seus constituintes, suas estruturas, suas moléculas internas, inclusive o seu material genético, e depois se divide em duas células filhas, em teoria, né, idênticas à célula-mãe. E esse processo relativamente simples de divisão celular bacteriana, a gente chama de fissão ou divisão binária, tá? Fissão ou divisão binária, a divisão de uma célula bacteriana mãe em duas células bacterianas filhas, teoricamente idênticas à sua mãe. Ok? Processo aí relativamente simples, né? Quando a gente compara com outros tipos de divisões celulares. Então, quando a gente fala de divisão, ou melhor, quando a gente fala de crescimento bacteriano, a gente fala disso que está Bacteria acontecendo reproduce nesse very vídeo. simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 Beleza? billion Então, quando a gente bacteria fala de in one crescimento day. bacteriano, a gente fala de multiplicação, Bacteria replicação reproduce very bacteriana simply and rapidly by por doubling their contents and fissão splitting in ou two. divisão Just one binária. bacterium, É isso dividing aí every 20 que deve minutes, vir à could cabeça produce de nearly vocês quando a 5,000 gente fala de billion crescimento. bacteria in one day. Se formar muitas células filha, pode formar. Ah, sim, então, olha, tá vendo esse vídeo aqui, ó? Eu passei. Então, a gente inicialmente nesse vídeo, a gente tinha aqui, ó, duas células. Provavelmente essas duas células têm origem de uma só, né? Mas aqui no início do vídeo a gente está vendo duas células. E essas duas células começam a Bacteria se reproduce dividir very em simply várias and rapidly outras, by né? doubling their contents and splitting in Elas two. não param a Just divisão, one porque bacterium, elas estão dividing every 20 crescendo. minutes, E o que a could gente está produce vendo nearly se formar 5,000 aqui é billion justamente uma colônia bacteria in one bacteriana, ou day. seja, uma colônia com várias e várias células, fruto aí da replicação do crescimento bacteriano, ok? Então, é colônia bacteriana. Isso que a gente viu aqui em formação é uma colônia bacteriana, exatamente uma colônia. Bom, para crescer, né? Então, para essas bactérias crescerem, se multiplicarem, replicarem, elas precisam de alguns fatores, né? Assim como a gente, né? Elas precisam de alguns fatores físicos, tá? E elas precisam de alguns fatores químicos. Dentre os fatores físicos mais importantes, nós temos a temperatura, o pH e a pressão osmótica como os fatores físicos mais importantes para o crescimento. Em relação aos fatores químicos, são basicamente substâncias, né? Moléculas, átomos. A gente tem os macronutrientes, como carbono, nitrogênio. A gente tem os micronutrientes que elas precisam, macronutrientes que elas precisam em grandes quantidades. Micronutrientes que elas precisam em pequenas quantidades. E também o oxigênio é um fator químico importante, tem uma relação importante com o crescimento bacteriano. A gente vai ver cada um desses fatores, tá? Começando então pelos fatores físicos. O que que isso é interessante da gente saber? Eu expliquei lá atrás. Se a gente quer que elas cresçam, para chegar ao diagnóstico, cultivar elas, chegar ao diagnóstico, produzir uma silagem, produzir um alimento de origem animal que leve, né, na sua transformação, o crescimento bacteriano. Quando eu quero promover o crescimento da microbiota saudável de animais, por exemplo, durante o tratamento de uma doença, eu quero fornecer esses fatores para elas, porque eu quero que elas cresçam. Naquelas situações em que eu não quero que elas cresçam, né, em feridas de animais, em instalações, objetos, em alimentos, aí eu vou retirar esses fatores.
Então, sabendo quais são esses fatores, quando eu quiser que elas cresçam, forneço os fatores. Quando eu quiser que elas não cresçam, eu retiro esses fatores. E isso é rotina para nós. Tudo bem? Vamos lá começar, então, com o primeiro fator físico, que é a temperatura. Bom, todas as bactérias, todos os organismos vivos, né? Mas aqui a gente está falando sobre bactérias. Todas as bactérias, elas possuem uma temperatura ótima de crescimento, que é aquela temperatura em que elas crescem, se replicam mais rapidamente, que elas mais gostam. Elas têm uma temperatura mínima de crescimento, ou seja, abaixo dessa temperatura, elas param de crescer, param de se multiplicar. E elas têm uma temperatura máxima de crescimento, ou seja, acima dessa temperatura, elas também não conseguem se multiplicar, elas não conseguem crescer, tá? Então, é basicamente isso que a gente está vendo nessa imagem aqui, né? Então, nessa faixa de temperatura aqui, ó, próximo aqui dos 40, 30 e tantos, essas bactérias gostam bastante, né? É a temperatura ótima de crescimento para elas. Abaixo dessa linha, que é a temperatura mínima de crescimento, elas param de crescer, né? Elas entram em uma espécie de dormência, né? Ficam paradinhas e algumas morrem também. Já aqui nessa linha eu tenho a temperatura máxima de crescimento, ou seja, acima delas, elas não só não crescem, mas como começam a morrer, ok? Começam a morrer. Então, se eu quero que elas cresçam, coloco elas numa temperatura ótima de crescimento. Se eu não quero que elas cresçam, eu posso colocar tanto abaixo da mínima quanto acima da temperatura máxima do crescimento bacteriano. Então, tá aí, ó. Então, eu tenho aqui um gráfico. No eixo aqui, Y, eu tenho a taxa de crescimento, ou seja, quanto mais alto aqui, mais elas estão se multiplicando. E no eixo X, eu tenho a temperatura, certo? Então, esse é um gráfico para uma bactéria qualquer, né? Nessa temperatura aqui, deixa eu riscar aqui. Nessa temperatura aqui, ó, ela cresce o máximo possível. É a temperatura ótima de crescimento dela, tá? Bom, nessa temperatura aqui, olha só, é a temperatura máxima de crescimento. Ou seja, acima dessa temperatura, ela para de crescer, ó. A curva vai a zero. Quando sobe mais a temperatura, ela não cresce mais. E ali eu tenho também a temperatura mínima de crescimento. Abaixo dessa temperatura mínima, ela também não consegue crescer mais. Ok? Então, tá aí. Deixa eu passar aqui. Bom, quando eu aumento, a partir da temperatura ótima de crescimento delas, à medida que eu vou aumentando mais essa temperatura, o crescimento delas vai diminuindo, tá? Por que que quando eu vou aumentando a temperatura, além da temperatura ótima, eu vou diminuindo o crescimento bacteriano até que o crescimento bacteriano para, né? Até que ela para de crescer e começa a morrer. Porque a temperatura, quanto mais alta for essa temperatura, né? Vai desnaturando, vai destruindo as proteínas e as enzimas importantes para o metabolismo e para o crescimento dessas bactérias. Então, vou aumentando a temperatura, as proteínas vão desnaturando, vão sendo destruídas, as enzimas não funcionam mais e essa bactéria vai crescendo cada vez mais lentamente, até o momento que ela para de crescer. O contrário também acontece algo semelhante. Quando eu vou reduzindo a temperatura, eu vou não necessariamente destruindo as proteínas, as enzimas, mas eu vou desacelerando a capacidade de trabalho, né, dessas enzimas, eu vou desacelerando de uma forma geral o metabolismo bacteriano, tá? Quanto mais frio, quanto menor a temperatura, mais essa desaceleração do metabolismo. E em algum momento o metabolismo para e essa bactéria para de crescer por conta disso. Ok? Bom,
Todas as bactérias terão, então, essas três temperaturas. Uma temperatura ótima, uma mínima e uma máxima. De acordo com essas temperaturas, eu consigo dividir as bactérias em 5 grupos, tá? 5 grupos diferentes, de acordo com as temperaturas que elas gostam ou que suportam, né? Que conseguem crescer. Desses 5 grupos, apenas 3 são importantes para nós, têm relevância para nós em medicina veterinária, tá? Apenas 3 deles. Vamos comentar, falar um pouquinho sobre esses 3 grupos. O primeiro grupo, que tem alguma importância em medicina veterinária, é o grupo dos termófilos. O que quer dizer filos, né? Vem de filia, vem de gostar. Então, essas bactérias termófilas quer dizer que elas gostam de altas temperaturas, elas gostam de calor, certo? E aí, se vocês observarem, para essas bactérias, a temperatura, aqui onde elas estão crescendo mais, ó. Aqui é onde elas estão crescendo mais. A temperatura ótima de crescimento dessas bactérias é por volta aí de 60, 60 e pouco, tá? Então, elas crescem, elas gostam de temperaturas altíssimas, né? Bem altas. Que elas são, têm alguma importância para nós, a medicina veterinária? Que eu tenho algumas bactérias que resistem ao calor do processamento de alguns alimentos que podem deteriorar esses alimentos que passam por processos térmicos, principalmente alguns alimentos enlatados, tá? Essa é a importância dessas bactérias para nós. Não em queijos, não, porque os queijos a gente vai ter outras bactérias mais importantes como deterioradoras ou transformadoras, né, desses queijos. Não as termófilas. As termófilas elas vão poder deteriorar ali alguns alimentos enlatados que previamente, né, a colocá-los eles dentro dessas latas, passam por processos com temperaturas altas. E algumas dessas bactérias têm a capacidade de sobreviver a essas altas temperaturas e posteriormente deteriorar esses alimentos, tá? Bom, o segundo grupo, que é mais importante do que esse, deixa eu mudar aqui, que também é relevante para nós, aí esse grupo é muito relevante para nós, tá? A gente utiliza, não existe nenhum queijo em que a gente não utilize cultura, tá? Nem que seja microbiota normal, né? Todos os queijos levam ali na sua composição, né, um pouquinho de fermentação microbiana. Mas essas bactérias não pertencem ao grupo dos termófilos ou das termófilas, tá? É isso que eu quero dizer. Ok? Bom, o próximo grupo, esse grupo é muito importante para nós, muito importante mesmo, que é o grupo das psicrotróficas. Psicrotróficas, esse nome, o tanto que esse nome é feio, difícil, é o tanto que elas são importantes para nós. Essas bactérias, elas têm uma temperatura ótima de crescimento por volta aí de 20 e poucos graus. Porém, elas também crescem nessa temperatura aqui, ó, por volta de 2 a 8 graus, tá? Alguém saberia me dizer que temperatura é essa? Entre 2 a 8 graus? Elas não crescem bem a essa temperatura de 2 a 8 graus, mas elas têm a capacidade de crescer nessa temperatura. E é por isso que elas são tão importantes e tão relevantes para nós. Essas bactérias, essa temperatura, nessa faixa de temperatura entre 2 a 8 graus, é justamente a temperatura de refrigeração, que é o principal método de conservação de alimentos que nós temos, que nós utilizamos nos dias de hoje, tá? Ou seja, bactérias psicrotróficas são bactérias que têm a capacidade de crescer em temperatura de refrigeração, 2 a 8 graus, e são as principais deterioradoras de alimentos refrigerados. Leites, queijos, outros derivados lácteos, né, refrigerados, carnes, peixes, ovos, qualquer temperatura do tanque de expansão lá da propriedade de leite, é justamente
a temperatura de refrigeração. E uma das maiores preocupações nesse local é o crescimento de bactérias psicrotróficas, porque deterioram o leite, reduzem a sua qualidade e algumas delas podem causar doenças transmissíveis, né, ou transmitidas por alimentos. Tá? Exatamente, né? 3,5 por volta disso aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é a temperatura de refrigeração, né? Então, tem algumas bactérias que realizam, né, que têm a capacidade de se multiplicar nesses locais, tá? Pseudomonas, Listeria, Yersinia, Escherichia coli, tá? Campylobacter, não sei se eu falei, tá? Algumas bactérias, algumas dessas importantes como deterioradoras desses alimentos refrigerados, e algumas também podem causar doenças seríssimas em humanos e animais, como, por exemplo, a listéria, né, que é responsável aí anualmente por um número interessante não, né, importante de morte em humanos. Beleza? Então, esse grupo é extremamente importante para nós. Bom, porém, ele não ganha do próximo grupo, que é o mais importante, que são o grupo das mesófilas. Mesófilas. Então, filia quer dizer que gosta, né? Meso quer dizer médio, ou seja, elas gostam de temperaturas médias. E se a gente notar, se a gente der uma olhada mais de perto, nós vamos perceber que as mesófilas, elas crescem mais, olha só, em temperaturas próximas aqui de 36, 37, 38, por aí. Que temperatura que é essa? Onde a gente encontra uma temperatura de 37, 38, 39? Onde que a gente encontra essa temperatura? No corpo de animais e humanos. Ou seja, a temperatura que elas mais gostam de crescer é justamente no corpo de humanos e animais. Então aí a gente já sabe, né? Fica facinho a gente fechar os pontos, né? Que essas bactérias, as bactérias mesófilas, são as principais causadoras de doenças em animais e humanos, tá? São também bactérias que estão presentes, né? São as mesófilas também são as principais bactérias que fazem parte da microbiota de humanos e animais. Além disso, também a gente tem algumas bactérias que beneficiam, outras que deterioram alimentos, certo? E algumas também causadoras de doenças transmitidas por alimentos. Ok? Bom, dito isso, o que é interessante a gente saber das faixas de temperatura de crescimento bacterianos? Eu falei isso várias vezes. Se a gente quer cultivá-las, se eu quiser cultivar uma bactéria que é mesófila, eu vou fornecer para ela a temperatura que ela gosta, né? Se eu quero cultivar em laboratório uma bactéria mesófila para chegar ao diagnóstico de uma doença, eu vou fornecer para ela a temperatura que ela mais gosta. Porém, se eu não quero que essa bactéria cresça, porque ela pode deteriorar o meu alimento, eu retiro ela da temperatura que ela gosta. Então, esse conhecimento em relação à curva, né, de crescimento bacteriano em relação à temperatura é importante quando a gente quer cultivar bactérias, quando a gente quer controlar ou limitar, né, o crescimento desses micro-organismos em algum local, nos auxilia no diagnóstico, também nos auxilia durante a produção ou a conservação de alimentos de origem animal, tá? Bom, então, resumo da obra, né? Bactérias termófilas são aquelas deterioradoras que sobrevivem em alguns métodos que utilizam calor para a eliminação de micro-organismos e aí podem causar eventualmente problemas, deteriorando alguns alimentos enlatados. Bactérias psicrotróficas são as principais bactérias deterioradoras de produtos de origem animal refrigerados, podendo também algumas causarem DTAs, doenças transmitidas por alimentos. E as mesófilas, o grupo mais importante,
são as principais, né? Nesse grupo, né, estão as principais bactérias patogênicas, mas também as principais bactérias da nossa microbiota. Também estão aí importantes bactérias que transformam alimentos, mas também importantes bactérias que deterioram alimentos de origem animal, né? De produtos de origem animal. Também temos nesse grupo algumas bactérias causadoras de DTAs, doenças transmitidas pelos alimentos. Beleza? Dúvidas em relação à temperatura como um agente físico importantíssimo para o crescimento bacteriano ou não? A gente utiliza isso na nossa rotina, né? A gente só, às vezes, não pensa nisso, né? Por que a gente utiliza a geladeira para conservar alimentos, para conservar produtos? Justamente para isso, para retirar, né, um fator físico importante para o crescimento microbiano, que é a temperatura. Por que que eu fervo, né, um alimento, uma água, embora não seja tão mais comum assim, mas por que que eu fervo um alimento, uma água? Porque eu quero remover e matar esses micro-organismos, removendo eles da temperatura que eles gostam. A gente utiliza isso na pasteurização de produtos de origem animal. O leite que a gente mais toma, né, hoje em dia é o leite UHT de caixinha, que é um processo térmico, né? Então, todo esse conhecimento que vem de longa data, a gente está aplicando aqui hoje. Ok? Bom, em relação ao pH, pH, né, também é um dos agentes físicos importantíssimos para o crescimento bacteriano, né? Vamos relembrar aí, ou talvez aprender o que que é o pH. pH é essa escala aqui, né? De 0 a 14, tá aqui no canto. É uma escala de 0 a 14 e identifica, né, para facilitar a gente entender se determinado meio, se determinado líquido, local, enfim, é ácido, alcalino ou básico ou neutro. Então a gente utiliza essa escala para facilitar a nossa vida, né? Então, se eu falo para vocês que determinado líquido, por exemplo, tem um pH de, sei lá, 4, quer dizer que esse líquido ele é o quê? Ácido. Se eu falo para você que determinado líquido, meio, alimento, tem um pH 10, o que que eu quero dizer? Que esse líquido, alimento, ele é alcalino ou básico. Se eu falo para você que o pH é 7, isso quer dizer que o pH, né, o ambiente ali, ele está próximo da neutralidade, ele é neutro. Então, um pH 1, se um líquido tem um pH 1, ele é muito mais ácido do que um líquido que tenha pH 4, por exemplo. De forma semelhante, se eu tenho, por exemplo, um alimento de pH 9, ele é mais alcalino que um alimento de pH 8. Ou seja, essa escala aí, né, o pH, nos ajuda a entender as relações entre a acidez e a alcalinidade de certo líquido, alimento, meio de cultivo, enfim, de qualquer substância, etc. Fato é, o que é importante nisso para nós? É que o pH de onde as bactérias estão é importantíssimo e é limitante para o crescimento bacteriano, ou seja, as bactérias também têm uma faixa de pH que elas gostam mais e que elas precisam para crescer. Quando eu retiro elas desse pH que elas gostam, elas morrem ou param de crescer, ou seja, o pH limita o crescimento bacteriano. A grande maioria das bactérias cresce bem em um pH próximo da neutralidade, por volta de 7, entre 6,5 e 7,5. Aqui a gente está generalizando, né? Cada uma vai ter o seu pH de preferência. Exato. Mas, em média, a grande maioria das bactérias cresce bem em pH em torno de 6,5 a 7,5, ou seja, um ambiente mais próximo da neutralidade, um ambiente mais neutro. Tudo bem?
Isso quer dizer o quê? Que se eu quero cultivar uma bactéria, por alguma razão, se eu quero que ela cresça, eu vou fornecer essa faixa de pH para ela. Bem, se eu quero limitar, controlar ou impedir o crescimento delas, até matar elas, eu coloco, né, um pH fora dessa faixa aí de neutralidade que elas gostam, ok? Existem algumas poucas bactérias, tá, que, no entanto, conseguem crescer em um pH mais ácido, abaixo desse pH de 6,5. A gente vai chamar elas de acidófilas, né? Filia que gosta ácido, ácido. Então, gosta de ácido, gosta de pHs baixos, gosta de pHs mais ácidos. Porém, são exceções, tá? E a gente não precisa se preocupar tanto com elas. Para que a gente utiliza esse conhecimento do pH? Mesma coisa. Se eu quero cultivar bactérias em laboratório para diagnosticar uma doença, eu forneço o pH que elas gostam, que normalmente é entre 6,5 e 7,5. Se eu quero produzir uma vacina, né, contra uma doença bacteriana e eu preciso cultivar essa bactéria na indústria, eu forneço essa faixa de pH para elas, tá? Se eu quero produzir um alimento e nesse alimento é necessário o crescimento dessa bactéria, eu também vou fornecer a faixa de pH que ela gosta, tá? Porém, se eu quero que ela não cresça, que eu quero controlar, se eu quero eliminar esse crescimento bacteriano, eu posso remover o pH dessa faixa que elas gostam. Um exemplo, né, de um prático disso, a gente tem um dos desinfetantes, que hoje a gente não utiliza com tanta frequência, porque existem, hoje em dia, né, outros desinfetantes mais interessantes, tão eficazes quanto, né, mas com outros benefícios, mas por muito tempo a gente utilizou o ácido peracético. Ácido peracético. A gente utiliza menos hoje em dia. Mas qual que é o principal mecanismo de ação do ácido peracético? Justamente reduzir o pH daquele local, reduzir muito esse pH, né, do local, e em reduzindo esse pH, ele impede o crescimento bacteriano e também consegue matar essas bactérias. Então, por muito tempo a gente utilizou o ácido peracético aí para várias finalidades, hoje nem tanto. Hoje nem tanto mais. Ok? Pessoal, dúvidas sobre o que a gente viu até agora, para a gente poder ir lá para fazer um intervalinho. Alguma dúvida ou não? Eu tenho várias. Tenho várias. Não? Então, beleza. Vamos fazer um intervalinho. A gente volta às 20h53. 20 minutinhos aí de intervalo. Até daqui a pouco. Só pegar lá, tipo, ele. Tá. Oi. Agora sim, gravando. Vamos falar agora, pessoal, sobre o terceiro fator físico, né, que é muito importante, influencia bastante no crescimento bacteriano, que é a pressão osmótica. Isso aqui é um pouquinho desafiador, né, porque talvez vocês não saibam, né, exatamente ou muito bem o que é pressão osmótica. E aí eu vou tentar aqui rapidamente explicar um pouquinho o que que é, para a gente entender qual que é o efeito dela para o crescimento bacteriano. Beleza? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho de rosa uma membrana celular qualquer, beleza? E aí eu tenho dois lados, né? Dois lados distintos. Aqui desse lado, vou colocar aqui ó, o lado A, e aqui eu tenho o lado B.
Beleza. Vamos supor que tanto desse lado A quanto do lado B tem água, beleza? Então, esses lados estão preenchidos por água. Além da água, eu tenho aí desses lados algumas substâncias que estão dissolvidas, tá? Como, por exemplo, sais, carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, enfim. E aí eu vou representar aqui essas coisinhas que estão dissolvidas com bolinhas, tá? Então, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho aí, a gente chama de solutos, né? Substâncias que estão dissolvidas nessa água aí, nesse caso, nesse exemplo nosso. Ok? Então, eu tenho essas substâncias de um lado, e eu tenho essas substâncias do outro lado também, do lado A e do lado B. Bom, tá aí. Qual lado está mais concentrado dessas substâncias? O lado A ou o lado B? Qual lado há maior concentração dessas substâncias? O lado A, certo? O lado A está mais concentrado. E aí eu chamo esse lado A de um ambiente hipertônico, tônico, hipertônico, ou seja, muito concentrado. Isso, o lado A está bem mais concentrado, né? Tem muito mais soluto, né? Muito das bolinhas aí dos solutos que eu representei do que o lado B. Um lado mais concentrado, ele é o que a gente chama, em relação ao outro, né? A gente chama ele de hipertônico. O lado menos concentrado, a gente chama de hipotônico. Se, porventura, eles estivessem com as concentrações iguais umas às outras, eu chamaria os dois de isotônicos, concentrações iguais. Então, hipertônico é quando está mais concentrado do que o outro. Hipotônico está menos concentrado. Se fosse isotônico, né? Iso quer dizer igual. Ou seja, a concentração de um lado e de outro seria igual, mas que não é o caso, né? Aqui nesse caso, a gente tem um lado hipertônico e um lado hipotônico. Bom, qual que é a consequência disso, pessoal? O importante disso é que sempre que a gente tem dois lados de uma membrana plasmática com concentrações diferentes, há uma tendência muito forte para que a água passe do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Então, nesse ambiente aqui, eu teria um deslocamento muito grande de água do lado B, menos concentrado, hipotônico, para o lado A, mais concentrado, hipertônico. Essa é uma tentativa desse sistema biológico de tornar as coisas mais semelhantes, tá? Mais equilibradas. A água vai passar do lado B para o lado A por meio de um processo muito famoso chamado de, vamos ver se alguém sabe, chamado de osmose. 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 Tá bom? Então, a água, nesses sistemas biológicos, em que eu tenho um lado muito concentrado e um lado pouco concentrado, separados por uma membrana, há uma tendência que a água se desloque por osmose do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, numa tentativa de igualar essas concentrações, de equilibrar essas concentrações, tá? Bom, esse processo é chamado de osmose. A força com que essa água vai de um lado para o outro, atenção,
A força com que essa água sai do lado B, menos concentrada para o lado A, nós chamamos de pressão osmótica. Ok? E essa é a definição de pressão osmótica. Pressão osmótica. Ok? Pode ser. Esse é um exemplo que pode ser feito, sim. Tá? Esse é um exemplo que pode ser feito. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Então, só recapitulando novamente, né? Porque eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Né? E a gente está vendo aí. Será que eu consigo voltar aqui? Ah, melhor. Se não vou perder. Ah, consigo. Vamos ver, né? Então, beleza. Vamos recapitular tudo. Então, aqui, ó, eu tenho um lado A, repleto de água, com muito soluto. E eu tenho um lado B, repleto de água com pouco soluto, poucas coisas dissolvidas aí. Ok? Bom, como o lado A, né, está mais concentrado que o B, eu chamo ele de hipertônico. Um ambiente, um sistema hipertônico. Como o lado B está menos concentrado que o A, eu chamo ele de isotônico. Se eles estivessem na mesma concentração, eu chamaria ambos de isotônicos. Tá? Mas não é o que está acontecendo aí. Quando eu tenho um sistema assim, há uma tendência da água se mover do lado que está menos concentrado, que nesse caso é o B, para o lado que está mais concentrado, em uma tentativa de equilibrar a concentração de ambos os lados, tá? Beleza? Esse processo, né, essa movimentação de água do lado B para o lado A, a gente chama de osmose. E a força, né, que faz com que essa água saia do B para o A é chamada de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é a força que empurra a água para determinado local, ou puxa a água para determinado local, na tentativa de equilibrar dois locais, dois lados, dois sistemas que têm concentrações diferentes. Isso é a pressão osmótica. Depois, mais lá na frente, na clínica, vocês vão entender que, por exemplo, isso que eu estou mostrando para vocês também é a base de alguns tratamentos que a gente faz na rotina, por exemplo, da fluidoterapia, tá? Que é um procedimento muito comum na rotina clínica de todas as espécies animais. Beleza? Então, isso é a pressão osmótica. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho o meu desenho a vocês entenderem ou reverem esse conceito. Bom, então aqui nessa figura, ó, eu tenho uma célula bacteriana, um bacilo bacteriano, e esse bacilo bacteriano, ele está em um meio, né, em um ambiente que tem uma concentração de sal, ó, NaCl, de 0,85%. Esse ambiente, essa concentração, é bem semelhante à concentração que tem dentro dessa bactéria. Então, em relação ao ambiente intracelular dessa bactéria, esse meio aqui fora dela, ele é hiper ou isotônico. Como é igual, quer dizer que ele é isotônico. Essa bactéria, eu coloquei ela aqui em um meio de cultivo isotônico. Isso é o que elas gostam, tá? Nesse meio de cultivo isotônico, ela não vai nem ganhar muita água, nem perder água, tá? O tanto de água que sair é o tanto de água que entra, o tanto de água que entrar é o tanto de água que saiu. Ou seja, esse sistema aqui está em equilíbrio, tá? Está em equilíbrio e é isso que ela precisa para crescer dessa forma que ela cresce, se multiplica. Agora, se eu colocar essa bactéria, vamos só colocar aqui, vamos só escrever aqui, ó. Esse ambiente é isotônico. Isotônico. Agora, se eu colocar essa bactéria em um ambiente, hipertônico, hipertônico, ou seja,
um ambiente, um meio, com uma concentração muito maior do que dentro dela, aí eu terei movimentação de água, tá? Então, aqui, a concentração de sal é de 10%, é mais de 10 vezes a concentração do exemplo anterior. Ou seja, o meio fora da bactéria está extremamente concentrado e o meio dentro dela, o seu citoplasma, está pouco concentrado, está hipotônico. E a gente acabou de ver que a tendência em sistemas biológicos é que a água se mova por osmose de um ambiente pouco concentrado, que nesse caso é dentro da célula, para um ambiente muito concentrado, que nesse caso é fora da célula. Como consequência, o que está acontecendo com essa célula bacteriana? Está acontecendo, olha só, é que ela está perdendo água para o meio externo. A água está, por osmose, saindo do interior dela, olha só. E a consequência dessa perda muito grande de água é que o citoplasma dela, vocês podem ver aí na imagem, o citoplasma dela está encolhendo. A célula está encolhendo em si, ó. A membrana amarelinha destacou da parede, o citoplasma ficou enrugado. Esse processo a gente chama de plasmólise. Plasmólise. Tá? Plasmólise. O que isso tem de importância para nós? Anotem aí, porque não está escrito no slide. Quando as bactérias sofrem plasmólise, ou seja, quando elas perdem muita água para o meio exterior e o seu citoplasma encolhe, destaca da parede celular, ou seja, plasmólise, elas param de crescer. Então, novamente, quando as bactérias sofrem plasmólise, por conta da perda de grande quantidade de água para o meio externo, muito concentrado, elas param de crescer, elas paralisam o seu crescimento. Ok? Bom, será que nós utilizamos isso de alguma maneira? De alguma forma prática, nós utilizamos isso? Ah, o Guilherme, o professor, minha avó fala. Então, novamente. Fala. Então, quando as bactérias perdem uma grande quantidade de água para o meio externo e o seu citoplasma enruga, né, encolhe, e esse processo a gente chama de plasmólise, elas param de crescer. De forma contrária, né, falando de outra forma, quando as bactérias sofrem a plasmólise, elas param de crescer. O que é a plasmólise? O encolhimento do seu citoplasma, da sua membrana, por conta da perda de água para o meio externo. Ok? Bom, por que isso é tão importante para nós? Por que saber disso é tão importante para nós? Como que nós, né, a gente está em 2024 anos depois de Cristo, como que nós, durante milhares de anos, conservamos os alimentos? Ah, tinha geladeira? 1.000 anos atrás tinha geladeira? 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 5.000 anos atrás tinha geladeira para a gente conservar alimento? Qual era a principal forma de conservação de alimento por grande parte da história da humanidade? Salgando os alimentos. Tá? Então, exemplos de alimentos que nós conservamos dessa maneira até hoje, por meio do aumento da concentração de solutos naquele alimento, fazendo, consequentemente, a plasmólise em bactérias que potencialmente estejam contaminando esse alimento. Carne seca, carne de sol, charque, outras carnes salgadas. Os queijos têm uma concentração de sal alta, tá? Os embutidos têm uma concentração de sal relativamente alta também. E não só os alimentos salgados, né? O próprio açúcar e outros constituintes também aumentam a concentração também são solutos. Então, quando a gente coloca muito açúcar,
ou outros constituintes, né, a gente também consegue conservar alimentos. Por exemplo, no leite condensado. O leite condensado é um alimento de origem animal, com uma grande quantidade de soluto, uma grande quantidade de açúcar. E nesse meio extremamente hipertônico, que é o leite condensado, as bactérias sofrem plasmólise e não conseguem crescer muito bem. Beleza? O mel, a gente precisa colocar o mel, guardar o mel dentro da geladeira? Né? Ah, Guilherme, eu coloco para garantir. Né? Ah, minha avó coloca para garantir. Beleza, tudo bem. Mas não é necessário. Por que que no mel não é necessário? Não é necessário a gente colocar o mel dentro da geladeira. Porque o mel é um alimento extremamente hipertônico, com uma alta concentração de açúcares e minerais. E nesse ambiente hipertônico, como as bactérias sofrem plasmólise, elas não conseguem crescer muito bem. No mel também tem algumas outras substâncias antimicrobianas também, mas enfim. Beleza? Então, esse processo Ô, professor, é extremamente importante para a conservação de alimentos. Diga, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas a minha mãe costuma guardar também no sol o mel. no quê? Sol. No sol? Não é não guarda, ela coloca tipo de dia e depois de noite ela guarda em cima de algum lugar. Para quê? Não sei. Ah, deve ser para durante o dia ele ficar mais molinho, ela conseguir tirar com mais facilidade. Pode ser. Mas quando esquenta não ajuda a matar as bactérias, não? Não, porque não é suficiente, né, para aumentar tanta temperatura assim. Então, embora a gente não precise colocar na geladeira, né, não, é legal a gente manter um ambiente, um local fresco, ao abrigo do sol. Até porque o sol, a luminosidade, pode levar a algumas tipos de oxidações, alguns defeitos. Então, pode impactar um pouquinho aí na qualidade do produto. Então, o indicado é não precisa deixar na geladeira, mas deixe em um lugar ao abrigo do sol, em um local fresquinho, tá? Fresco, né? Dentro do armário, em cima da mesa. Não precisa colocar no sal, nem no sol, nem na geladeira. Entendi, obrigado. Nada. Beleza? É, algumas pessoas há tempos atrás, né? Isso já. Minha avó adorava fazer isso, é colocar sal em ferida, né? Eu contei para vocês o caso da pessoa que cuspia sal no olho do bovino, né? Na ferida do bovino. Então, de onde que vem essa história do sal na ferida? Ela tem algum fundamento, né? O sal, ele pode ser microbicida, ele pode matar micro-organismo? Sim, né? O sal ali numa ferida, né? Levando aqueles tecidos, né, a ficarem hipertônicos, podem causar plasmólise em micro-organismos, né, em bactérias e paralisar o seu crescimento. Porém, o sal também vai lesionar as células normais daquela ferida e atrapalhar o processo de regeneração e cicatrização. Portanto, hoje a gente já tem tantas outras opções, né, melhores do que o sal na sua potência microbicida e também que são mais amigáveis, né, para os tecidos, que a gente nunca vai utilizar sal em feridas mais. A não ser que você esteja lá no meio do mato, né? No meio do largados e pelados, não tiver mais nada, se tiver se machucado, não tiver mais nada, aí você pode utilizar. Mas se não, não. Uma utilização que a gente tem na medicina veterinária integrativa é a utilização do açúcar e de alguns tipos de mel para o tratamento de feridas, tá? Tem relação com isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E eles têm outras propriedades também interessantes, mas isso aí vocês vejam em algum outro momento aí na graduação. A ideia é a mesma, né, Ana, da açúcar e do sal na ferida, aumentar. É claro que ela não tem isso na cabeça dela, provavelmente, né? Aí eu coloco açúcar porque vai causar plasmólise,
vai aumentar a tonicidade, vai causar plasmose, eu vou paralisar. Mas esse é o fundamento original, né? Mas a gente não precisa fazer isso, já que a gente tem vários outros produtos disponíveis que são infinitamente melhores e que não causam dano nas células teciduais. Então, a gente não utiliza isso, tá bom? Ok? Bom, existem, no entanto, a grande maioria das bactérias, né, gostam desse primeiro exemplo aqui, né? Quando o meio local onde elas estão crescendo é isotônico, né? Ou seja, as concentrações são semelhantes às concentrações do citoplasma delas, aí elas nem perdem, nem ganham muita água, crescem muito bem, tudo bem? Algumas bactérias, porém, elas, olha só, olha a camisinha aqui da bactéria. Eu amo sal. Algumas bactérias realmente toleram e crescem bem em ambientes hipertônicos, em ambientes com muito soluto, com altas concentrações. A gente tem algumas bactérias que são halófilas obrigatórias, que quer dizer ser halófila, gosta de sal. Halo vem de sal, tá? Então gostam de sal. Algumas bactérias gostam, precisam obrigatoriamente do sal para crescer, tá? Não existem bactérias de importância para nós nesse grupo, mas eu tenho algumas bactérias que são halófilas facultativas, ou seja, elas não precisam de altas concentrações de sal, elas não precisam de ambientes hipertônicos para crescer, mas elas toleram bem alguns ambientes hipertônicos. Por exemplo, essa bactéria aqui, que é uma das mais importantes para nós em medicina veterinária, que é o Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria halófila facultativa, suporta altas concentrações de solutos, suportam ambientes hipertônicos e crescem bem. Beleza? Dúvidas aqui em relação aos fatores físicos? Existe algum ou podemos falar aí sobre alguns fatores químicos? Bom, em relação aos fatores químicos, a gente tem aqueles macronutrientes. As bactérias precisam de alguns macronutrientes, ou seja, nutrientes compostos que elas precisam em grande quantidade, como o carbono, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo, tá? Por que que elas precisam desses compostos em grandes quantidades? Porque é justamente esses compostos que estarão presentes em grandes quantidades nas suas proteínas, nos seus carboidratos, lipídios, no seu DNA, no seu RNA, nas suas vitaminas, na própria molécula de ATP, que a gente viu no início da aula, nas membranas lipídicas dessas bactérias, ou seja, as principais estruturas, os principais componentes, né, precisam de carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo em grandes quantidades. Então, elas vão precisar disso também. Elas também precisarão de alguns micronutrientes ou elementos traços compostos em pequenas quantidades, como ferro, cobre, o zinco, o molibdênio, porque eles vão fazer parte de algumas enzimas e de alguns fatores enzimáticos dessas bactérias também. De onde é que elas retiram esses fatores químicos, né? Esse carbono, nitrogênio, enxofre, ferro, cobre? Elas retiram dos nutrientes. Elas retiram do local onde elas estão crescendo, tá? Então, elas retiram daquele meio onde elas estão crescendo. Se eu quiser cultivar elas em laboratório, se eu quiser cultivar elas na indústria de alimentos, na indústria de vacinas, na indústria de medicamentos, em um laboratório de diagnóstico de doenças veterinárias, eu preciso fornecer tudo isso para elas, tá? Preciso fornecer tudo isso para elas. E aí, normalmente, a gente fornece tudo isso nos meios de cultivos bacterianos, que talvez a gente veja um pouquinho mais depois, tá? Bom, é, em relação aos fatores químicos, o que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e aprender um pouquinho mais é a relação que as bactérias têm com o oxigênio. É um fator químico limitante também para o crescimento bacteriano, tá? E aí, atenção, talvez essa seja a parte mais importante da aula e com maior frequência de estar presente também nas avaliações, tá? Então, muita atenção aqui. Que bom que vai ficar gravado para vocês verem aí quantas vezes vocês quiserem. Bom,
de acordo com a relação que as bactérias estabelecem com o oxigênio, a gente pode classificar elas em 5 tipos diferentes. 5 tipos diferentes. Os nomes são extremamente intuitivos, ou seja, pelo nome já dá para a gente saber mais ou menos do que a gente está falando, né? Olha só, vamos lá. Então, tenho bactérias que são, por exemplo, aeróbias obrigatórias. Deixa eu mudar a cor desse. Vamos vermelho. Aeróbias obrigatórias. O próprio nome já está dizendo, ó, aeróbia obrigatória. Precisa obrigatoriamente do oxigênio para crescer. Requer o oxigênio. Só cresce obrigatoriamente na presença do oxigênio. Ok? Então, essa bactéria é aquela bactéria que só faz a respiração celular aeróbia. Ela não tem outra estratégia, ela só consegue produzir energia fazendo a respiração celular do tipo aeróbia na presença de oxigênio. O segundo tipo, como eu tenho uma aeróbia obrigatória, eu vou ter também uma anaeróbia obrigatória. As bactérias anaeróbias obrigatórias, o próprio nome já está dizendo. Ana quer dizer, ou ana quer dizer não, ou seja, anaeróbia, sem oxigênio. Então, as anaeróbias obrigatórias só crescem na ausência do oxigênio. Elas não utilizam oxigênio e não suportam a presença do oxigênio. Na presença do oxigênio, elas morrem, tá? Intoxicadas. Então, são anaeróbias obrigatórias. Para crescer, obrigatoriamente não podem estar na presença do oxigênio. Bom, o terceiro tipo são as anaeróbias facultativas. O próprio nome já está dizendo, é facultativo. Se tiver oxigênio, ela utiliza o oxigênio, produz energia e cresce. Se não tiver oxigênio, ela utiliza outra coisa, produz energia e cresce da mesma forma. Então, as anaeróbias obrigatórias, perdão, as anaeróbias facultativas, elas, na presença do oxigênio, elas fazem a respiração celular aeróbia, produzem energia, crescem. Na ausência do oxigênio, elas podem fazer ou a respiração celular anaeróbia ou a fermentação. Não utilizam oxigênio, utilizam outra coisa, produzem energia e crescem da mesma maneira. Ok? Agora, atenção, é aqui que você se confunde em erro. Anaeróbias aerotolerantes. Qual que é a diferença da aerotolerante para facultativa? As anaeróbias aerotolerantes, elas não precisam do oxigênio, mas elas toleram o oxigênio. Está no nome. Então, anaeróbias aerotolerantes não precisam do oxigênio, mas toleram a sua presença. Elas utilizam o oxigênio? Nunca. Mas elas morrem na presença do oxigênio? Também não. Então, essas bactérias, embora nunca utilizem o oxigênio, ou seja, não fazem a respiração aeróbia, podem fazer a respiração anaeróbia ou a fermentação, produzindo energia e crescendo, tanto na ausência quanto na presença do oxigênio. Qual que é a diferença da anaeróbia aerotolerante para a anaeróbia facultativa? Na anaeróbia facultativa, quando tem oxigênio, ela usa o oxigênio. Quando não tem, ela usa outra coisa e cresce. A anaeróbia aerotolerante nunca utiliza o oxigênio. Quando tem oxigênio, ela usa outra coisa, cresce. Quando não tem oxigênio, sem problema algum. Ela continua usando outros compostos, produz energia e cresce também. Então, há uma diferença bem sutil, né? Mas importante para nós. E, finalmente, a gente tem as bactérias que são microaerófilas. Olha só como o próprio nome já está dizendo.
que eu tenho dito para vocês desde o início da aula? O que quer dizer filia? Quer dizer que gosta. O que quer dizer aero? Quer dizer ar, oxigênio. O que quer dizer micro? Quer dizer o quê? Pequeno, pouco. Então, as bactérias microaerófilas gostam de oxigênio em quantidades menores. Ou seja, elas precisam de oxigênio? Sim. Elas só fazem a respiração celular aeróbia, mas elas precisam de oxigênio em uma quantidade menor do que a gente tem no nosso ar, na nossa atmosfera. Então, se eu, por exemplo, quiser cultivar uma microaerófila, em cima da minha mesa aqui, ela não vai suportar, tem muito oxigênio para ela. Eu preciso reduzir um pouquinho a quantidade de oxigênio, e aí ela cresce bem, ela usa o oxigênio e cresce bem, ok? Microaerófilas. Beleza? Então, isso aqui não costuma cair, mas costuma já está se jogando nas provas, né? Não cai, se joga, se joga. Então, muita atenção a esses 5 tipos. Para a gente fechar hoje, vamos treinar isso. Vamos treinar isso. Vamos ver isso de novo e treinar aqui. Bom, então, calor do capeta aqui. Vamos lá. Aqui nessa imagem, eu tenho, atenção, eu tenho um tubinho de vidro com essa tampinha, e nesse tubinho de vidro, essa partezinha aqui, ó, vou pegar um menorzinho. Isso aqui, ó, é um líquido. É um meio de cultivo líquido, tá? É um meio de cultivo líquido. Tudo bem? Esse é amarelinho com essa parte rosinha aqui é um meio de cultivo líquido. Essa parte aqui do meio, azulzinha, é ar. E, obviamente, que no ar tem oxigênio, ok? E essas estruturinhas aqui, ó, essas bolinhas pretinhas, então, principalmente nessa região aqui, está representando o crescimento bacteriano. Tudo bem? Beleza? Então, aí dentro desse tubinho de rosinha e a maior parte de amarelo, eu tenho um meio de cultivo bacteriano. Aqui eu tenho ar com oxigênio. E aqui pretinho, essas bolinhas estão representando aí o crescimento bacteriano. Bom, como aqui dentro desse tubinho eu tenho ar e ele tem oxigênio, esse oxigênio ele se dissolve no meio de cultivo. Porém, à medida que o meio de cultivo vai ficando mais fundo, a quantidade de oxigênio vai reduzindo. Ou seja, aqui nessa parte inicial, aqui nessa parte inicial, eu tenho muito oxigênio, muito O2. Ok? Nessa parte aqui do meio, eu tenho, vamos dizer que eu tenho o quê? Pouco O2, pouco oxigênio. E na parte do fundo? Na parte do fundo, eu tenho pouquíssimo, né? Ou nada de oxigênio. Vamos colocar aí, vamos pensar que tem 100 oxigênio. 100 oxigênio. Ó, 100 oxigênio. Ok? Beleza. Tá aí a pergunta. Nesse tubinho, onde é que as bactérias estão conseguindo crescer em grandes quantidades? Na região que tem muito, pouco ou que está sem oxigênio? Onde que essas bactérias estão crescendo aí nesse tubinho? Muito. Na região que tem muito oxigênio, né? E elas conseguem crescer onde tem pouco ou onde não tem oxigênio? Consegue, só que é mais demorado? Não. Você está vendo ali alguma bactéria crescendo na região que tem Hum, pouco ou sem oxigênio? Não, não. Não. Ou seja, essas bactérias desse tubinho,
só estão crescendo aonde tem muito oxigênio. Por quê? Elas precisam obrigatoriamente do oxigênio para produzir energia e crescer. Então, como é que eu vou chamar elas? Eu vou chamar elas de aeróbias obrigatórias. Tudo bem? Porque elas só E crescem essas bactérias têm chance de crescer ao ponto de acabar o oxigênio? aqui dentro, aqui Sim, dentro aí dentro. do Subir tubinho, lá no... é mais É, fácil acabar os nutrientes do que o oxigênio, tá? Mas é mais fácil acabar os nutrientes do meio de cultivo do que o oxigênio. Beleza? Bom, então como elas só crescem em locais, né? No local, no meio de cultivo onde tem muito oxigênio, e elas não crescem onde tem pouco ou nenhum, elas são aeróbias obrigatórias. Agora vamos ver o próximo exemplo. Aí eu vou ter que desmanchar aqui. Mas vocês já entenderam, né? E essa bactéria aqui? Essa colônia bacteriana, ela está crescendo aonde tem muito, pouco, ela está crescendo mais, aonde tem muito, pouco ou zero de oxigênio. Está crescendo zero, principalmente onde não tem zero ou oxigênio pouco. nenhum, né? Tem algumas poucas ali onde tem pouquinho, mas elas estão crescendo predominantemente na região onde não tem oxigênio. Ou seja, elas não só não utilizam oxigênio, mas elas morrem na presença do oxigênio. Aqui, no local aqui, rosinha, onde eu tenho a máxima concentração de oxigênio, não tem nenhuma. Por quê? O oxigênio é tóxico para elas. Ou seja, essas bactérias são anaeróbias obrigatórias. Elas não crescem, não conseguem crescer na presença do oxigênio. Não pode ter oxigênio para elas crescerem, porque ele é tóxico para elas. Ok? Terceiro tubo. Olha só. Agora, aqui eu estou tendo crescimento em todo o meio de cultivo, de cima a baixo. Estou tendo, né? Estou tendo. Eu tenho bactéria crescendo onde tem muito oxigênio, onde tem médio oxigênio, onde tem pouco e onde não tem nada. Ou seja, essa bactéria, tendo oxigênio ou não, tem problema, ela cresce. Só que, qual que é o local onde tem a maior concentração de bactérias? É onde tem muito, onde tem médio ou onde tem pouco? Ou zero? Onde tem muito oxigênio. Então dá para ver perfeitamente, ó, que nessa região aqui, ó, eu tenho uma concentração muito grande de bactérias. Elas crescem mais onde tem muito. Por quê? Olha que legal. Aí que vem a, a parte mais importante. Essas bactérias, elas são anaeróbias facultativas. Quando tem oxigênio, ela usa o oxigênio, faz respiração aeróbia e cresce. Quando não tem oxigênio, ela pode fazer a fermentação ou a respiração anaeróbia. Só que, qual que é a estratégia que produz mais ATP? Qual é a estratégia que produz mais ATP e elas vão crescer mais? É justamente a respiração aeróbia, com a presença do oxigênio. Ou seja, as anaeróbias facultativas, na presença de oxigênio, elas crescem, produzem mais energia e crescem mais. Na ausência do oxigênio, elas utilizam outra coisa, continuam produzindo energia, mas uma quantidade menor de energia, e aí elas acabam crescendo um pouco menos. E é exatamente isso que a gente está vendo nesse tubinho aqui. Ok? Diferença. Deixa eu só tampar aqui que a gente vai ver esse por último. Vamos ver esse tubinho aqui. Vou até tampar os outros aqui para a gente comparar os dois, que é o que mais causa confusão. E esse tubinho 5 aqui, ó? Tô tendo crescimento bacteriano também, ó. Tanto na presença de muito, pouco ou nada de oxigênio. Só que o crescimento está igual, independente da concentração de oxigênio.
Tanto aqui em cima, que tem muito oxigênio, no meio, que tem mais ou menos, lá embaixo, que tem nada, elas crescem da mesma forma. Para elas, não importa se tem ou não oxigênio. Elas são aerotolerantes. Elas nunca vão utilizar o oxigênio, mas elas vão tolerar. Elas sempre vão fazer ou a fermentação ou a respiração anaeróbia. Sempre vão produzir energia na presença ou na ausência, porém nunca vão utilizar o oxigênio para isso. Então, o crescimento delas na presença, na ausência, será o mesmo, será exatamente o mesmo. E é essa a diferença para as anaeróbias facultativas, que na presença do oxigênio produzem mais energia e crescem um pouquinho mais, tá? Então, atenção a esses dois tubinhos aí, esses dois tipos, que é o que gera um pouquinho mais de confusão. Bom, e o último tipo, o último tubinho, é das bactérias microaerófilas. Olha só que legal essas. Onde é que elas estão crescendo em grandes quantidades? Em qual região do tubo que elas estão crescendo em ótimas quantidades? É onde tem oxigênio? É onde tem oxigênio. Mas é onde a concentração do oxigênio é máxima que elas estão crescendo? Não. Elas estão crescendo numa concentração um pouquinho abaixo daquela concentração máxima. Então, elas estão crescendo nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, tem oxigênio? Tem oxigênio. Tem bastante oxigênio? Tem uma quantidade legal de oxigênio ainda. Mas é a quantidade máxima? Não. Porque na quantidade máxima, com a concentração máxima de oxigênio, que é essa que a gente tem na nossa atmosfera, elas não aguentam, elas não suportam. O oxigênio em altíssimas concentrações para elas é tóxico. Elas precisam de um pouquinho menos de oxigênio. Beleza, Caio? Tranquilo, tranquilo. Tá? Depois você assiste esse finalzinho ali e fixa tudo isso. Tá? Mas a gente está acabando também, tá, pessoal? Esse aqui é o penúltimo slide. Beleza? Então, resumão, resumão, recapitulando tudo. Aeróbias obrigatórias crescem apenas na presença de oxigênio, porque só fazem respiração aeróbia. Anaeróbias obrigatórias crescem só na ausência de oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para elas. E aí elas vão realizar ou a fermentação ou a respiração anaeróbia. Anaeróbias facultativas. Na presença de oxigênio, elas utilizam oxigênio e crescem muito. Com pouco ou nada de oxigênio, elas fazem outra estratégia, fermentação ou respiração anaeróbia, produzem energia e crescem numa velocidade menor, mas crescem da mesma forma. Bactérias microaerófilas precisam e utilizam o oxigênio e crescem bem em concentrações um pouquinho abaixo do oxigênio que a gente tem aqui na atmosfera. E, finalizando, anaeróbias aerotolerantes, para elas, tanto faz, tanto fez. Elas nunca utilizarão o oxigênio, mas também ele não é tóxico para elas. Fazem a fermentação ou a respiração anaeróbia, produzem energia, multiplicam-se, crescem, né, na presença do oxigênio, mas nunca vão utilizar eles. Beleza, pessoal? Bom, é isso que a gente tem para hoje. Eu já postei esses slides lá e eu gostaria que vocês fizessem esse exercício que está nesses slides, justamente para esse exercício aqui, né? Justamente para fixar essa parte que é tão importante para nós. Na próxima aula eu vou, acabei esquecendo hoje, né? Mas na próxima aula eu vou citar também alguns exemplos, né, de bactérias de cada um desses 5 tipos. Beleza? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat ou abrir o áudio. Eu vi que alguém levantou a mão aqui. Se for dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Ô, Guilherme, é o seguinte, é, isso interfere alguma coisa sobre se ela é patogênica ou não? Não, Esse não, meio de crescimento dela? não. Isso aqui pode interferir nos locais que elas vão crescer, tá? No corpo do animal, nos tecidos que elas têm capacidade de crescer, mas isso não tem relação direta
se elas são capazes ou não de causar doença, ou com a gravidade da doença em si, tá? Então, eu posso ter bactérias aeróbias obrigatórias que causam doença e são muito graves. Eu posso ter bactérias anaeróbias obrigatórias que também causam doença ou não e que também são muito graves. Então, por exemplo, tem um gênero, que é o gênero Clostridium, que é formado por bactérias anaeróbias obrigatórias. Dentro desse gênero, eu tenho espécies que são patogênicas, gravíssimas, como a que causa botulismo, tétano, gangrena, mas eu também tenho algumas espécies de Clostridium, que também são anaeróbias obrigatórias, que não causam doença, tá? Não causam doença alguma. São ambientais, fazem parte da microbiota nossa e dos animais. Então, isso aqui não tem muita relação com a capacidade ou não de causar doença, lesão e nem com a gravidade dessas doenças, tá? Mas tem alguma ligação com os locais do corpo do animal, dos locais também no ambiente em que elas conseguem se multiplicar ou não. Beleza? Mas então isso pode ser considerado como um fator de virulência ou não? Não é fator de virulência, porque não contribui diretamente para elas causarem lesões ou doença. O fato dela utilizar ou não oxigênio, utilizar altas concentrações baixas, não influencia em nada na capacidade ou não dela causar doença, tá? Ô, Guilherme, você vai fazer a chamada ou não? Não, Lá não, no hoje chat. não. Hoje não. Beleza, pessoal? Valeu. Boa noite para vocês, boa semana para vocês e a gente se vê na próxima semana, tá? Acho que hoje mesmo esse vídeo já está lá no YouTube para vocês. Um abração, boa Boa noite, noite, com Boa Deus. noite aí, até obrigado. mais. Tchau, tchau.